Bom dia a todos. IA e eu, quando a singularidade acontece, essencialmente é uma proposta de reflexão sobre o mundo de hoje, confuso. Mas que, na verdade, essa confusão, ela é só o sintoma do que está acontecendo. E o que está acontecendo é que nós, hoje, 22 de maio de 2024, estamos passando pela maior transformação da humanidade em toda a sua história. E, curiosamente, estamos ausentes. Não por desleixo, não por covardia, mas porque estamos tão imersos no econômico da modernidade que não vemos o acontecimento dos fatos. E, ao perder o rumo dos acontecimentos, nós caminhamos, o pessoal da Marinha, vamos rumo a uma possibilidade de extinção, seja lá o que isso representa. Não me parece que será esse o nosso futuro, e mais, dentro do âmbito do SimSeq, a cibersegurança surge como a nossa tábua da salvação. Tá? O aspecto mais importante e a inteligência artificial que nós vamos ter agora pela frente. Mas para falarmos de IA e de eu, o IA, todo mundo tem uma ideia do que é. Mas e do eu? Bom, o eu tem um corpo. Tirando o aspecto atlético, ele é fantástico. Se a gente imaginar, vamos descer a nível de célula, que a cada segundo 90 mil células do meu corpo morrem e nascem 90 mil células para repor aquelas que morreram, o que faz com que a cada 3, 4 meses o corpo é totalmente regenerado. Daqui a pouco, no coffee break, quando alguém vier e falar para você, não, eu me lembro de você, você estava sentado ali na terceira fileira, no SimSeq do ano passado, você não mudou nada. Mentira. O que estava sentado ali já não existe mais nada, desapareceu, com exceção dos dentes e um ou outro tecido. Agora, vejam, isso é transcendente. Se descermos ao nível da célula, aí a coisa vai para o espaço. Mas, além do corpo, nós temos um cérebro. E agora são reações eletroquímicas que vão abrigar uma mente através da qual nós interagimos com o mundo nas nossas filosofias, nas nossas matemáticas. E não conhecemos nada daquilo. Dizem que trabalhamos com 3% da capacidade do cérebro. 5% seria um gênio. 5% é gratificação no restaurante. Então, não estamos pagando nada. É um negócio de doido. Nós não sabemos nada como é a criatividade, a memória que ela tem vida própria, não sabemos nada disso. É insondável até o momento. Agora, é importante nessa análise sabermos que, além do corpo, do cérebro, existe um terceiro fator, que é para onde apontam as religiões. As religiões não pertencem a isso. Nem o terceiro fator pertence às religiões. Isso é teu. Se é que a gente é dono de alguma coisa nesse mundo. Esse terceiro fator, ele tem um testemunho de pessoas notáveis que passaram pelo planeta. Buda, Moisés, Maomé, Jesus Cristo e vários chamados iluminados. E as religiões mantiveram a lembrança desse fato, é um fato concreto. Mas a ciência, ela não consegue entrar ali, é de um outro domínio. Então, ela não consegue provar que existe, nem consegue provar que não existe. Ele está aí muito mal utilizado ultimamente,
que nós não estamos aproveitando ele, mas está aí, e esse ser humano é essas três partes. Agora, a questão que se coloca é, como é que esse eu veio parar aqui no IP de Beja para discutir IA e eu? Esse eu surge no planeta há cerca de 170 mil anos atrás, com uma capacidade única, reflexão. Nenhuma outra espécie tem isso. E de lá para cá, sejamos francos, não mudou nada. Tá certo, era um pouco mais cabeludo, não tinha o perfume do Chanel 5, mas o cérebro é exatamente o mesmo. A utilização do cérebro é que mudou nesse percurso, e mudou, nomeadamente, nos últimos 12 mil anos, depois da última era glacial, que apareceram, que foi notável. Então, vamos pegar o eu e colocar ele há 10 mil anos atrás. Então, está lá o Adão e Eva, em cima deles tem o Sol, um disco brilhando. E no pescoço dele tem uma besta. E o coitado do eu sai desesperado, tentando sobreviver, pegando qualquer coisa no caminho, e vai fazer isso até que, de repente, muda o cenário. Aquele disco vai embora e fica tudo escuro. E aí acontece uma coisa mágica. Todas as bestas vão morrer, elas dormem. E ele para respirar, e ao olhar aquela escuridão, ele começa a ver uns pontinhos de luz. E quem já esteve fora da cidade, das luzes da cidade, olha o céu, é um negócio impressionante. Você começa a ver dezenas de estrelas, centenas, milhares, e formam uma coisa uniforme, a Via Láctea. E se você não tem o pensamento associativo, você se liga com aquilo, você está no infinito. E aquele eu de então não tinha o pensamento associativo. E é essa transcendência que vai levá-lo ao longo de todo o tempo futuro, dos milênios que se seguem, na busca das estrelas, nos domes apontados para as estrelas, nas pirâmides. As do Egito são umas, a gente tem pirâmides espalhadas no mundo todo. Nas catedrais góticas, a busca desse terceiro fator. Isso está com o ser humano. Bom, mas vamos voltar lá, porque a noite termina. E o dia vem de novo, e a besta pula no pescoço do pobre do eu, que sai desesperado. E aí ele passa a buscar a utilização do cérebro que ele tem. Ele vai desenvolver a capacidade cognitiva. Era como se ele tivesse o hardware, mas não tivesse o software. E esse desenvolvimento, ele acontece em 4 patamares bem delineados. É quando a gente tem uma unidade lógica que define a cultura de um povo. A primeira cultura a aparecer veio com o povo judeu. E a lógica que embasava o pensamento era uma lógica da identidade, ela visava o mesmo. Tá, eu existo porque eu sou semelhante a Deus. Esse é o pensamento. E é engraçado, porque se falou aqui, é aí que se dá a digitalização no mundo. É quando nós passamos do analógico, do bezerro de ouro, para um Deus simbólico. Tá? O digital aparece aí, não é agora com a tecnologia, não. Estava feito lá. Depois vem a cultura grego-romana. Aí a lógica é inversa. É a lógica da diferença. Eu existo porque eu sou diferente de Deus. Eu roubei o fogo sagrado. Tá? Por isso que é da tragédia. A tragédia grega está aí. Depois vem a lógica dialética trinitária, que ela pega a identidade, a diferença e a síntese dos dois. Ou seja, o eu passa a operar agora com 3 níveis lógicos. E, por fim, a humanidade consegue conceber a lógica da dupla diferença,
que é quando começa a modernidade. A lógica da dupla diferença é essa lógica clássica que nós estamos acostumados a trabalhar com ela. A dupla diferença significa basicamente assim: eu tenho um elemento. Não elemento é qualquer coisa que não seja esse elemento. Uma nuvem no Paquistão, os anéis de Saturno. Eu não consigo fazer nada com isso. Aí eu faço uma segunda diferença, não necessariamente espacial, mas vamos dizer o IP de Beja. Agora, o não elemento é o que não é o elemento, mas está aqui no IP de Beja. Aí eu começo a correlacionar esses elementos. E é dessa relação que nós conseguimos as equações da física. Quando nós conseguimos as equações da física, aí o mundo mudou. O eu passou a dominar o mundo. Vieram as máquinas, a eletricidade, a eletrônica e a internet. E quando chegou a internet, aquele mundo que os portugueses uniram com a navegação, ele colocou em cima da mão. E dominou ao ponto de hoje vivermos uma abundância que nunca foi sequer imaginada. Daqui a 10 minutos nós vamos estar comendo um brioche no intervalo. O Benjamin Franklin, que foi o pensador dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o pensamento dele. Ele comia uma vez por dia batatas, ele era vegetariano, e um pedaço de pão velho. Você olha o Alentejo aqui, Beja, 50 anos atrás, e olha como ele está agora. Nós temos uma abundância de medicina, de alimentação, de tudo. Nós não demos conta ainda disso, porque é muito recente. A internet está com 30 anos. O passo seguinte, o eu vai deitar numa espreguiçadeira e falar assim: robozinho, suminho de laranja. E o robozinho vai na cozinha, pega uma laranja que foi plantada no Algarve por outro robozinho, transportada para Lisboa por outro robozinho, distribuído em Beja por outro robozinho, levado para a casa dele por outro robozinho. Ele vira e fala: é o que nós temos agora, está acontecendo agora. Vamos agora só fazer uma pausa e olharmos uma escala de tempo. Se eu falar 1 ano, todo mundo sabe o que é. 10 anos. Casamento do tio Ernesto. O Porto foi campeão ainda. 100 anos. 100 anos estavam aqueles meninos turcos criando a teoria da física quântica. 1000 anos. Dom Afonso Henrique estava botando os mouros para correr. 10.000 anos. Bom, 10.000 anos... esse eu que você colocou aí atrás, vivendo nesse paraíso, que na verdade estava infernal, né? Tá bom. 100.000 anos. Bom, 100.000 anos não era quando tinha uns gajos pintando umas pedras lá em Corto. 1 milhão de anos. Não sabemos. Tinha dinossauro? Não sei. 1.000 milhões de anos. É infinito, está longe da gente. Agora veja, o planeta existe há cerca de 4.000 milhões de anos, 4 bilhões de anos. E a vida se desenvolve no planeta ao longo de 4.000 milhões de anos, e nós conhecemos só uma parte infinitesimal dos fósseis. É um 0,00001% do que apareceu. E hoje a ciência aponta que todas essas espécies convergiram para o ser humano. O que representa que eu sou o resultado de 4.000 milhões de anos de desenvolvimento da vida no planeta. E vocês também. Nós não somos pouca coisa, não. Nós que estamos aqui somos 4.000 milhões de anos desenvolvendo a vida no planeta e mais. Não há nenhuma perspectiva que surja algo no planeta mais sofisticado do que a gente. Nós somos o máximo que o planeta consegue produzir. E pensar que esse eu, o ápice da criação,
vai deitar numa espreguiçadeira para ter uma vidinha igual um porco, para comer e procriar e mais nada, é inconcebível. E pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter esse negócio de procriar, e muito menos o comer não é uma dourada na brasa, não. Isso é impensável. A vida evoluiu durante 4 mil milhões de anos e agora para. Porque chegou uma inteligência artificial, tem alguma coisa que está muito errado aí. E o que está errado é que nós vamos continuar a desenvolver, não mais em termos biológicos, isso nós já demos tudo. Agora nós vamos para os cosmos. Nós temos 95% ainda de cérebro para explorar e os 100% do terceiro fator. Esse é o sentido da singularidade que acontece. Nós já vivemos isso no planeta com pessoas que atingiram esse nível de desenvolvimento humano, um ser humano completo. Maomé, Jesus Cristo, vários santos, todos eles Budas, mas apareceram esporadicamente. E o que nós temos agora pela frente é algo muito, muito mais violento. Chamando isso de iluminação, nós temos agora a possibilidade de uma iluminação coletiva. E esse, sim, é um destino próprio, digno para o ser humano, não aquela espreguiçadeira idiota. Agora, veja bem, quando apareceu a modernidade, o eu falou, agora eu sou dono do mundo. E partiu para cima do mundo. Esqueceu as estrelas e dominou o mundo. Nós temos que botar esse mérito. Na modernidade, nós vencemos a sobrevivência. Não tem nenhuma besta pulando no meu pescoço. Isso é um fato que nós temos que comemorar. Fizemos isso. Só que quando apareceu a física quântica, a modernidade bateu no fundo do poço. Ela não tem mais nada para trazer. E desde então, ela está implorando para que a gente não largue ela. Fica comigo, pelo amor de Deus, eu vou te dar um olho biônico. E agora, se você pegar os jornais, elas já vão dizer que daqui a 2 anos você não morre mais. Ela está te dando a vida eterna. Só que as pessoas estão dizendo que não, ninguém quer isso. E o que nós vivemos agora, e que foi muito bem levantado, é que nós estamos vivendo o fim da modernidade. Veja, quando entra a primeira cultura, a parte lá do Moisés, não foi 2 ou 3 que você teve que chamar no canto e falar, escuta, fica quieto aí, não cria confusão, porque é isso daqui. Foram milhares mortos. Quando a modernidade chega, ela tira as mulheres, o feminino da sociedade. Nós vivemos sem o feminino, que é um horror. Mas começa queimando as mulheres nas fogueiras. Não foi, você não tem registro, talvez de um homem que foi queimado na Itália, o resto todos foram mulheres. É violenta a mudança cultural, porque tem uma parte que não vai abrir mão de jeito nenhum. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o fim da modernidade e essa confusão é só uma fumacinha. O que está por trás disso é um tempo violento que nós vamos ter pela frente. Mas não vai ser nem na pedra, no pau, nem na fogueira. Essa violência vai se dar no espaço cibernético, que é aí onde a gente está vivendo. Então, as pessoas que estão aqui nessa mesa são as pessoas mais importantes que nós temos em Portugal, que nos vão garantir a cibersegurança, que vão nos garantir a inteligência artificial, para a gente poder chegar nas estrelas e cumprirmos essa última hipótese. Eu agradeço muito o professor Rui por ter deixado eu vir falar
aqui. Porque é uma coragem deixar um doido pegar um microfone no meio de um pessoal da cibersegurança. Mas eu não tenho dúvida que é isso que nós estamos vivendo. Só que nós não estamos vendo. Então, por um desafio ao Rui, eu achei melhor escrever um paper para ele ter certeza do louco que vinha falar. E do paper eu acabei escrevendo um livro, e junto com o Pedro Borba, que é um amigo e o parceiro na MB, tu saiba, nós resolvemos, então, fazer uma edição especial de lançamento do livro aqui para o SimSIC, mas o livro está para ser publicado comercialmente pela editora IP das Letras, que é lá do Brasil, que, na verdade, é um grupo português, um editorial português, e aqui em Portugal vai ser distribuído nas livrarias e na Atlantic Book, que é a editora de Portugal. E agora está para ver também se vamos para a Espanha, porque isso diz respeito a todos nós. Eu, no livro, não vou ressaltar a parte da cibersegurança, porque se você põe isso, o pessoal está lá em Lisboa. Ah, não, isso daí é problema lá daquele povo lá do IP de Beja, eles estão ganhando muito, não tem que se preocupar, eles que resolvem esse problema. Pede mais uma rodada aí, vamos continuar aqui vendo o jogo, não é nada com a gente. Não, é com todo mundo. É isso que nós diz respeito. Então, encerrando essa nossa conversa, para vocês, que são os mais novos, que tem aí pela frente, tem uma coisa. Mas para nós que já somos da geração atual, tem outra coisa. A minha geração, ela foi fantástica. Nós pegamos a eletricidade, fizemos acontecer os computadores, a internet, a inteligência artificial, estamos indo para Marte. Essa crise não é por causa da inteligência artificial, não é ela que está trazendo a crise para a gente. Isso é muito discutido. Fomos nós que chegamos na inteligência artificial. A inteligência artificial começou a ser projetada quando a besta pulou no meu pescoço há 10 mil anos atrás. Eu tenho que me livrar disso. E aí eu desenvolvi toda a capacidade para vencer a sobrevivência. Foi isso que nós conseguimos agora. Então, a inteligência artificial não é nenhum vilão. Muito pelo contrário, nós precisamos dela e muito para manter essa ordem nesse espaço cibernético que nós temos pela frente. Agora, falta ainda uma parte na nossa geração que é deixar o caminho aberto para vocês, novos. Vocês novos, eu vou ser sincero, a minha geração olha para a juventude, esse pessoal aí está tudo meio perdido, não sabe para onde é que vai. E com razão, porque eles não foram criados para a modernidade. Eles estão criados para conduzir a humanidade no seu último estágio de desenvolvimento. É pesado isso, muito. Mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, se coube para eles, o privilégio e o ônus é porque eles são capazes. Eles só não mostraram ainda por que veio. Para nós agora, onde vai ficar envolvido, e eu coloco a parte dos militares, a cibersegurança, todos, é garantir a segurança para que isso possa acontecer. O cenário de guerra é o ciberespaço. É aí que tudo vai se desenvolver, que na verdade já está se desenvolvendo. Para os novos que sigam adiante, companheiros, vocês vão conseguir, eu não tenho dúvida disso, coragem e boa sorte. E se por acaso vocês passarem numa estrela que eu já esteja lá, aparece para tomar um vinho. O vinho lá é divino, isso eu garanto para vocês. Tá? Só se lembrar, eu estava lá no SimSIC, lá naquela cadeira, eu quero aqueles dentes que estavam ali, eu me lembro. Façam uma boa jornada e boa sorte a todos.